tá? Criança na fé. Então, gente, hoje nós vamos continuar nossa série em Apocalipse, tá? Capítulo 17 agora, né? Nós estamos nessa sexta parte, né, que é dividida Apocalipse. Né? A gente já entendeu que o 7 não só representa a perfeição de Deus, né? Mas também representa, aqui o 7 em Apocalipse são os 7 ciclos que é contada a história, né? Da primeira vinda de Cristo até a segunda vinda de Cristo. Então a história é contada e recontada 7 vezes através de várias situações, de várias coisas, das 7 igrejas, 7 selos, 7 taças, 7 castiçais, 7 taças, agora que a gente foi falado agora. A gente vê a história sendo contada dessa maneira, através dos inimigos da igreja, dos inimigos de Deus. E a gente está na sexta parte agora, né, que é do capítulo 17 ao 19. E depois nós vamos ver a sétima parte, ok? Então hoje nós vamos ler o capítulo 17 todo ele, tá? Estou na versão NVI agora, tá? Saí da NVT. Estava na NVT direto, agora eu estou na NVI. Na verdade eu tinha esquecido que eu estava na NVT. Por isso que eu falava, gente, estou na NVI. Quando eu vi, estava na NVT, não. Estou na NVI hoje, tá bom? Então, vamos lá. Apocalipse, capítulo 17, versículo 1, diz assim: um dos 7 anjos que tinha as 7 taças aproximou-se e me disse: venha e eu lhe mostrarei o julgamento da grande prostituta, que está sentada sobre muitas águas, com quem os reis da terra se prostituíram. Os habitantes da terra se embriagaram com o vinho da sua prostituição. Então o anjo me levou no espírito para o deserto. Ali vi uma mulher montada numa besta vermelha, que está coberta de nomes blasfemos, e que tinha 7 cabeças e 7 chifres. A mulher estava vestida de azul e vermelho, e adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas. Segurava um cálice de ouro, cheio de coisas repugnantes e de impureza da sua prostituição. Em sua testa havia uma inscrição: Mistério, Babilônia, a Grande, a mãe das prostitutas e das práticas repugnantes da terra. Vi que a mulher estava embriagada com o sangue dos santos, o sangue das testemunhas de Jesus. Quando a vi, fiquei admirado. Então o anjo me disse: por que você está admirado? Eu lhe explicarei o mistério dessa mulher e da besta sobre a qual ela está montada, que tem 7 cabeças e 10 chifres. A besta que você viu era e já não é. Ela está para subir do abismo e caminha para a perdição. Os habitantes da terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a criação do mundo, ficarão admirados quando virem a besta, porque ela era, agora não é, e entretanto virá. Aqui se requer mente sábia. As 7 cabeças são 7 colinas sobre as quais está sentada a mulher. São também 7 reis, 5 já caíram, um ainda existe e outro ainda não surgiu, mas quando surgir, deverá permanecer durante pouco tempo. A besta que era e agora não é o 8º rei, é um dos 7, e caminha para a perdição. Os 10 chifres que você viu são 10 reis que ainda não receberam reino, mas que por uma hora receberão autoridade como reis, juntamente com a besta. Eles têm um único propósito, e darão seu poder e sua autoridade à besta. Guerrearão contra o cordeiro, mas o cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e Rei dos reis, e vencerão com ele os seus chamados, os escolhidos e fiéis. Então o anjo me disse: as águas que você viu, onde está sentada a prostituta, são povos, multidões, nações e línguas. A besta e os 10 chifres que você viu odiarão a prostituta. Eles o levarão à ruína e a deixarão nua. Comerão a sua carne e destruirão com fogo.
pois Deus colocou no coração deles o desejo de realizar o propósito que ele tem, levando-os a concordarem e dar à besta o poder que eles têm para reinar, até que se cumpram as palavras de Deus. A mulher que você viu é a grande cidade, que reina sobre os reis da terra. Que texto complicado, hein? Já não deu um nó na sua mente aí, não? Quando eu li a primeira vez, meu Senhor, agora. Nem quando eu leio agora também, né? Para dizer, eu estou querendo dizer, entendi tudo. E agora eu sei tudo, e quem está sentado aí não sabe nada. Não, não é isso não. É interessante que quando eu estava pesquisando e estudando, como eu estava lendo e vi que o texto é complicado mesmo, eu comecei a assistir algumas pregações, algumas exposições desse texto, né? Alguns pregadores que eu assisto, Renan Dias Lopes, Leandro Lima, Augusto Nicodemos, entre outros, e o pastor Mateus Alves, que eu assisto também lá de Belo Horizonte. E todos eles falaram que esse é um dos textos mais difíceis de entender. E eu falei, agora eu entendi porque que eu não entendi. Né? Agora fez sentido porque eu achei tão difícil, porque todos eles falaram que era o capítulo mais difícil de entender de Apocalipse, é o 17. Mas por que a gente percebe essa questão do capítulo? Abaixa só o geral, Kaique, porque o retorno aqui para mim está baixo. Abaixo tira só o geral, não tira... Não. Tá? Isso. É que eu estava percebendo que o geral estava mais alto, aqui está baixinho o retorno. Tá baixinho. Então, quando eu vi eles falando que era um dos textos, o Apocalipse, né, o 17 era o capítulo, mais difícil de entender, eu falei, agora eu entendi por que está difícil eu entender. Agora eu entendi por que eu não estou entendendo. Entendeu? Agora eu entendi por que eu não estou entendendo. Então, a gente vai caminhar nesse texto. Eu não sei se eu vou conseguir encerrar hoje, eu li todo, mas a gente vai tentar entender, pelo menos até o versículo 6, né? Que é onde, vamos dizer assim, é a parte onde o anjo vai vai mostrando essa visão para João. João vai escrevendo, né? E depois ele vai mostrando a simbologia, né? Na verdade, é como se de 1 a 6 ele fala a visão, e de 7 até 18 ele vai explicando a visão, a simbologia da visão. Só que até mesmo a explicação da visão é complicada. Até mesmo a explicação da visão é complicada, né? É bom também a gente lembrar o seguinte, Apocalipse foi escrito para o povo da época, para o povo que veio depois para nós, e para o povo que será nós, né, todos nós, ou seja, é preterista, passado, é também para o presente e é futurista, né, para aquilo que acontecerá. Então, provavelmente, a visão que os primeiros leitores de Apocalipse tiveram, quando João envia esse Apocalipse ali, a carta, enfim, como uma carta, como em forma de um escrito ali para as igrejas da Ásia Menor, pode ser que eles conseguiam entender como, né, líderes, pessoas, coisas da época que estavam acontecendo. Para muitas pessoas, gente, a gente vai ler lá em Tessalonicenses, em uma das cartas, não sei se é a primeira ou a segunda, aos Tessalonicenses, que Paulo vai chamar a atenção sobre os povos, sobre as pessoas. Existem ociosos entre vós. Tipo assim, bota eles para trabalhar, porque as pessoas acreditavam que aquelas coisas, aquelas profecias que estavam sendo ditas, as coisas que estavam sendo faladas, fosse para aquele momento, para aquela hora. Então tinha gente que já estava parando de trabalhar, vendendo tudo que tinha, enfim, para poder... Não, Jesus vai voltar agora. Então, o povo, para você ver como o povo daquela época, lá atrás, quando recebia alguma profecia que fosse de coisas futuristas, ou de coisas que aconteceriam, sim, também, futuristas também, entendiam que fosse para aquele momento. E como eles entendiam que era para aquele momento, eles agiam como se fosse acontecer naquele momento, a vida de Cristo e tudo mais. Você percebe que em Atos dos Apóstolos, uma das coisas que acontece ali, olhando para Atos 2, quando o Espírito Santo vem, enche todo mundo, enche de amor, de comunhão, né? Vai dizer que quem tinha muitas coisas vendia os seus bens e distribuía com os pobres, com quem não tinha, né? E você vai perceber que não foi assim para sempre, como não é assim até hoje, né? Por exemplo, se eu tenho bens, eu tenho uma chácara, tenho um sítio, tenho uns 3 carros, aí eu vendo meus 3 carros, distribuo. Eu não comprei mais 3 carros. Aí eu vendo a minha chácara, não compro outra. Aí eu vendo meu sítio, distribuo e pego esse dinheiro e eu não tenho outra fonte de renda que eu consiga comprar isso novamente. Eu vou ter o que doar? Eu não vou ter. Né? Existe, até olhando para isso aqui sobre o que o povo entendia, entende? Hoje em dia, os adeptos da teologia da prosperidade olham para esse texto lá de Atos e falam o seguinte,
olha, hoje a gente está pedindo oferta pequena, o dízimo é 10%, mas vocês já pararam para perceber, isso eu já deve ter mais propriedade. Lá com os apóstolos, o que acontecia? As pessoas pegavam tudo que tinha e davam aos pés colocavam aos pés dos apóstolos. Né? Então, até a interpretação errada disso aí, do povo, hoje em dia, pega aquilo lá como se, o certo é ofertar como o povo ofertava lá em Atos. É pegar tudo que você tem e colocar no pé dos apóstolos. Né? Aí, para poder tirar dinheiro do povo. Mas não é isso que a Bíblia ensina, né? Como é que eu posso dizer? Ao longo dos anos, a gente não vai ver isso acontecendo. Porque se você tem um monte de coisa, você vendeu tudo, agora você tem o quê? E não tem como. E as pessoas vão percebendo que Cristo não voltou naquela época. Eles estavam fazendo isso, né? Parando de trabalhar, vendendo tudo, pensando que Cristo vai voltar agora. Entenderam? O erro das pessoas no passado. E existe o erro das pessoas hoje em falar, né? Que tem que ser assim porque foi assim lá. Não é assim. Eu não estou falando que a gente não tem que ser generoso. A gente tem que ser generoso. A gente tem que ajudar, a gente tem que contribuir sim. Mas você não precisa pegar tudo que você tem, tirar da boca dos seus filhos para poder fazer o que esses supostos apóstolos estão mandando fazer. Ok? Precisava falar sobre isso antes de a gente começar. A gente vai falar hoje sobre a grande meretriz, ou Babilônia, né? Que a gente viu aí, né? Até uma letra um versículo, até em letra maiúscula aqui para mim, versículo 5, né? Vai dizer que em sua testa estava escrito mistério, Babilônia, no versículo 5 de Apocalipse 17. A grande, a mãe das prostitutas e das práticas repugnantes da terra. Então a gente vai falar sobre a grande meretriz hoje, ou Babilônia, ou, né, para o povo da época entendendo como Roma também. Tá? Então, como eu já falei, a gente hoje está indo para o sexto ciclo, tá? Para poder caminhar aí já para o final de Apocalipse, faltando apenas o sétimo. O sexto é de 17 ao 19. Então vamos lá. Voltando ao versículo 1. Um dos 7 anjos que tinha as 7 taças se aproximou e disse, né, um anjo que a gente já viu no capítulo 16 ali, um dos anjos, né, com as 7 taças ali da destruição ali, um desses anjos, agora se aproxima de João, né, e vai falar, venha eu lhe mostrarei o julgamento da grande prostituta que está sentada sobre as águas. Então, mais uma vez, como isso é mais um ciclo, de repente você vai pensar, talvez se você leu de uma forma cronológica, Apocalipse. Se você leu de uma forma cronológica, você vai olhar para o capítulo 17 e vai olhar, peraí, mas os 7 anjos já não vieram com toda a destruição e acabou com tudo? Como é que agora começa a contar? Como é que está acontecendo de novo? É exatamente isso, está contando a história de novo, de outra maneira, outros detalhes, tá? Porque senão não faz sentido, peraí, já destruiu tudo, agora vai destruir de novo? Como é que é isso? Fica estranho, não fica estranho? Não, agora está mostrando outros detalhes, porque um desses anjos, né, que tinha, um dos 7 anjos que tinha as 7 taças, aproximou e disse. Então ele está contando sobre coisas que vai acontecer com vários detalhes, e ele está, né, o anjo está contando aqui, enfim, e João está anotando isso. E agora vai mostrar de uma forma diferente outros detalhes que não foram revelados nas 5 maneiras que foram contadas antes. Ok? Então, um dos 7 anjos que tinha as 7 taças aproximou-se, né, de João e disse, venha, lhe mostrarei o julgamento da grande prostituta que está sentada sobre as águas. Então aqui a gente precisa ver duas coisas, eu preciso fazer duas perguntas. Quem é a grande meretriz? E a segunda pergunta o que são essas muitas águas, para a gente começar a entender. Vai dizer que a prostituta está sentada no versículo 1 sobre as muitas águas, né? O próprio texto, que você leia aí comigo, no versículo 18 de Apocalipse 17, o próprio texto vai explicar quem é a grande meretriz. Aí o versículo 18 do capítulo 17 vai dizer, a mulher que você viu é a grande cidade, que reina sobre os reis da terra. Então a mulher que João viu é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. É importante lembrar, gente, agora presta atenção aqui, que a maneira pela qual, ou o método, né, a gente já falou isso, que precisamos olhar Apocalipse olhando para o passado, preterista, olhando para o presente e olhando para o futuro. Então precisamos olhar esse texto, né, como eu já falei anteriormente, olhando como o povo da época viu, como o povo da época entendeu. O próprio texto tem a explicação, é a grande cidade, não é isso? Para o
povo da época, a grande cidade que não servia a Deus era quem? Roma. Não era a Babilônia, olhando para o povo daquela época. A Babilônia foi antes, Nabucodonosor, lá atrás. Mas a questão aqui, a representatividade de dizer Babilônia, ou Roma, ou grande cidade, é todo aquele povo, toda a grande cidade que ia contra aquilo que Deus ensinava. Tudo aquilo que ia contra o que Deus ensinava. Quem é a grande cidade da época que ia contra tudo aquilo que Deus ensinava? Roma. E quem é hoje? A gente precisa identificar, a gente precisa entender isso, né? Quem é hoje? Quem é a nação, ou quem é o povo, ou quem é o que influencia tudo, que vai contra tudo, qual é a ideologia, né? Quem vai contra tudo aquilo que Deus ensina? A gente precisa identificar isso hoje, né? Como eu falei, provavelmente lá para a época de João, olharam para Roma. Roma é essa grande cidade aí, que é prostituta, é promíscua, que ensina tudo aquilo que Deus abomina, né? Então a gente precisa olhar dessa maneira, né? Então Roma, ela era a grande cidade que governava e influenciava todo mundo na época, né? Ela influenciava toda a maneira de viver, costume e tudo mais. Prostituição, idolatria, entre outras coisas. Poderiam viver, né, da maneira que quisesse o povo, de prostituição, idolatria, no que quisesse. Contanto que lhe pagassem impostos, contanto que lhe dessem a honra devida. Roma tinha, né, um poder, entre aspas, controlado sobre o povo, contanto, né, vamos dizer assim, ou melhor, Roma tinha um poder sobre o povo e deixava eles livres, mas de uma maneira controlada, contanto que eles pagassem impostos, né, a eles. Então, e lhe desse a devida honra que eles queriam. Roma, você vai falar, poxa, vou adorar uma cidade? Não, os líderes, os governantes, tudo isso aí, né? Porque você não vai pensar, pô, vou adorar. Aliás, o povo lá então estava adorando, dando dinheiro para a cidade? Não, estava dando dinheiro para os governantes, né? Porque quem governa são os governantes, são pessoas, não é uma cidade, não é uma pedra, não é nada disso que governa, são pessoas, né? Influenciadas por Deus ou pelo diabo. Só existem esses dois pontos aí na Terra. Ou as pessoas que estão à frente de qualquer coisa, ou são influenciadas por Deus ou pelo diabo. É claro, Deus não perdeu o controle de nada. Não é que Deus, né, o diabo vai lá e colocar um governante lá na frente de algum lugar e ele vai fazer o que ele quer sem que Deus vai ficar de braço cruzado olhando. Não é isso. Tá? Tudo é pela permissão de Deus. Tá? Então, a mesma coisa, a segunda pergunta agora que eu fiz relacionada ao versículo 1 é: o que significa essas muitas águas que essa mulher está sentada? O que são essas muitas águas? O mesmo texto também, agora no versículo 15, responde. Leia o versículo 15 comigo aí. Apocalipse 17, versículo 15. Olha o que diz. Então o anjo me disse: as águas que você viu, onde está assentada a prostituta, são povos, multidões, nações e línguas. Então, está mostrando que essa grande cidade controla povos, nações, multidões e línguas. Por isso que ela está assentada. O trono delas é as nações, que ela está controlando, né? Isso mostra que essa grande cidade ela tem um poder ideológico, político, ela governa, está influenciando os pensamentos dos governantes do mundo, né? Por isso que está mostrando que ela está sentada sobre, né, esses povos, sobre línguas, sobre nações, sobre tudo, né? E aqui mostrando as águas, muitas águas, né? Quando fala de mar, a gente vê na Bíblia, em várias situações, está falando sobre povos, sobre o mundo, o mar, né? E a gente está vendo aqui que essa grande cidade, melhor, essa mulher, né, porque tem essas comparações aqui, essa mulher, que é a grande meretriz, que também é uma ideologia que controla o mundo, está assentada sobre o mundo e controla todos aqueles que não têm a marca de Deus, né? Ou seja, todos aqueles que têm a marca da besta são controlados por ela. Versículo 2 continua explicando, no capítulo 17, diz assim: com quem os reis da terra, né, está falando da mulher, dessa grande meretriz, né, com quem os reis da terra se prostituíram, os habitantes da terra se embriagaram com o vinho da sua prostituição. Então vai dizer que os reis da terra se prostituíram com ela, ou seja, foram em direção àquilo que essa grande meretriz direciona. Então eles se envolvem com ela. Se falar em prostituição, está falando sobre envolvimento, né? Claro que prostituição vai falar sobre a questão de sexo aqui, mas aqui está falando, a gente precisa entender que nem sempre quando vai falar de prostituição está falando de sexo, mas de idolatria. O povo de Deus abandonar a Deus e se prostituir com outros deuses. Então vai dizer que os reis da terra se prostituíram, se dobraram diante dela, adoraram a ela, se renderam aos atributos dela, né, às diretrizes dela. Os habitantes da terra se embriagaram com o vinho da sua prostituição. Tá? Então aqui no versículo 2, a comparação é que a grande meretriz
são, ou melhor, aqui no versículo 2, a comparação é que a grande meretriz governava todos os povos. Né? Mas, mais uma vez eu preciso afirmar, todos os povos que não têm a marca do cordeiro, todos os povos que têm a marca da besta. Né? Olhando de uma maneira preterista, quem são aqueles que tinham a marca da besta no passado? Todos aqueles que rejeitaram Jesus, todos aqueles que perseguiram Jesus e não se arrependeram. Esses morreram e têm a marca da besta. Morreram com a marca da besta no passado. Ah, mas pastor, ele está dizendo aí que a marca da besta não vai ser só no futuro, não é o 666? Eu já estava esperando, rejeitando o 666. Aí, inclusive ontem, só para um parênteses aqui, eu estava com o Benjamin no hospital, aí quando me apareceu senha 666. Aí estava guichê 02. Eu falei, 666, segunda vinda de Jesus. A gente fica estudando Apocalipse, aí fica vendo simbologia. Fica simbologia em tudo, até tirei foto. Ah, 666, 02. Eu falei, a besta, segunda vinda de Jesus. Eu fiquei pensando, eu vou ter que pregar amanhã, eu já estava lembrando. Mas enfim, olhando de forma preterista, todos aqueles que tinham a marca da besta no passado, ou seja, que se prostituíram com a grande meretriz no passado, que se embriagaram com o vinho da grande meretriz no passado, são todos aqueles que rejeitaram a Cristo, que rejeitaram o Evangelho. E hoje, quem são aqueles que têm a marca da besta? Aqueles que estão rejeitando a Cristo, aqueles que estão rejeitando o Evangelho. Porque eu te pergunto, se Cristo volta hoje, aqueles que estão rejeitando a Cristo, eles vão subir com Cristo? Vão morar com Cristo? Não, então a gente pode deduzir e dizer, esses são aqueles que têm a marca da besta hoje. E no futuro, a mesma coisa. Todos aqueles que rejeitaram o Evangelho são todos aqueles que têm a marca da besta. E todos aqueles que aceitam o Evangelho, que aceitam têm a marca de Deus. O Espírito Santo mora neles, marcando como selo, como resgate. Deus já marcou aqueles que são dele, provando que vai resgatar todos eles com o Espírito Santo. Já falei isso já. Olhando para a Bíblia, em vários momentos, quando Deus diz que seu povo, já falei isso também, se prostituiu, ele está querendo dizer que o povo se fez o quê? Se dobrou diante de imagens, de ídolos, dos deuses estranhos, né? E não necessariamente fizeram sexo aqui em relação à prostituição, ok? Precisa entender isso também. Então a gente percebeu aqui no versículo 2 que os povos fizeram o quê? Se dobraram diante dessa grande meretriz. Se dobraram, se prostituíram, se esbaldaram nela. Isso está falando sobre o mundo, gente, sobre tudo aquilo que é errado, sobre tudo aquilo que é ruim. Quando as pessoas aceitam essas coisas e vão em direção a tudo aquilo que é errado, tudo aquilo que o mundo está indicando para que você faça, significa que você está se prostituindo. Então, por isso que a representatividade aqui de olhar para essa mulher é o que tudo está sendo, é o que o mundo está sendo ensinado, é o mundo, é a ideologia do momento. Será que a gente consegue identificar qual é a ideologia que hoje está mandando no mundo? Será que a gente consegue identificar? Será que você consegue pensar? Eu não vou falar, eu quero que você pense isso. O que a gente tem visto que tem apontado e direcionado o homem para longe de Deus? Qual a ideologia? Qual o governo político? O que tem acontecido no mundo que você vê que tem caminhado as pessoas para cada vez mais longe de Deus? O que tem acontecido? Quem tem influenciado? E você vê que não é só uma pessoa, é um sistema. É um sistema todo de várias pessoas ensinando aquilo que é errado, ensinando aquilo que é mal e afastando as pessoas de Deus, rejeitando a Deus, querendo que as pessoas rejeitem a Deus, negando a existência de Deus. Vamos para o versículo 3 e 4 agora. Então o anjo me levou no espírito para o deserto. Ali vi uma mulher montada numa besta vermelha, que estava coberta de nomes blasfemos e que tinha 7 cabeças e 10 chifres. Versículo 4. A mulher estava vestida de azul, em algumas Bíblias vai estar púrpura, e vermelho, em algumas Bíblias vai estar escarlate, e adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas. Segurava um cálice de ouro, cheio de coisas repugnantes da impureza da sua prostituição. Agora aqui no versículo 3 e 4, nós vamos ver que essa grande meretriz, essa mulher, né, não é somente uma grande cidade, ou a grande cidade do passado, Roma, mas tudo que influencia a uma vida promíscua. Todo o governo, toda a liderança que influencia
as pessoas a uma vida promíscua totalmente contrária às leis de Deus, totalmente contrária àquilo que Deus ensina, é essa mulher, é Babilônia, é Roma, é a grande prostituta que influencia a todos, que faz com que todos venham se embriagar com todo tipo de imundícia, tudo aquilo que desagrada a Deus. No versículo 3 ainda, essa besta, que é a grande meretriz, a gente já viu em Apocalipse. Apocalipse 13, 1 vai dizer assim, lá em Apocalipse 13, 1, vi uma besta que saía do mar, tinha 10 chifres e 7 cabeças, com 10 coroas, uma sobre cada chifre, e em cada cabeça o nome de blasfêmia. Gente, isso está lá em Apocalipse 13, 1. Se a gente lembrar quem é essa besta de Apocalipse 13, 1, é o anticristo, a besta que sai do mar, não é isso? A gente já estudou sobre isso. Então, essa besta a gente já viu antes. Então, a gente vê agora aqui, olha só a situação, a cena. O sistema todo, mundano, ideológico, vai contra Deus, montado na autoridade do anticristo. Ou seja, é o anticristo que propaga todas essas ideias, através de pessoas, porque as pessoas estão montadas nele, vamos pensar em montada nele como se fosse um cavalo, né? Ele fosse um cavalo. E é ele então que faz o quê? Faz essas pessoas se locomoverem, ou essas ideias se locomoverem, através de pessoas. É ele que faz essas ideias andarem pelo mundo todo, se propagarem, através dos meios de comunicação, entre outros, e todos os meios que existirem. Hoje, a forma mais rápida de comunicação pela internet, a gente já vê tudo acontecer. O que demorava tempos para a gente saber notícias, agora a gente sabe na hora. Agora tem uma live ali, coisa absurda, a gente vê esses dias aí, o pessoal vai fazer arrastão na praia e está até fazendo live, né, os bandidos lá. Faz live para poder mostrar que está assaltando. Olha só, assalto em tempo real no YouTube, no Facebook, enfim, onde que eles estão lá fazendo. Hoje tudo é rápido, as notícias acontecem. Então, a gente percebe aqui a mulher assentada sobre a besta, que é o anticristo, a gente consegue entender aqui como isso, porque é do mesmo jeito aqui. No versículo 13 vai dizer que ela tinha 10 chifres, e aqui no capítulo 13, no versículo 1 de Apocalipse vai dizer que ela tinha 10 chifres, e aqui no versículo 3, no capítulo 17 de Apocalipse vai dizer também que ela tinha 10 chifres, ok? Então você vai percebendo que é a mesma besta que apareceu, ou seja, o anticristo, e agora o mundo todo está assentado sobre o anticristo, e o anticristo anda e leva essas ideias, essas ideologias por onde ele for, da maneira que tiver que propagar, ele vai propagar. Nós sabemos que essa besta, né, sai do mar, e a gente já sabe que é o anticristo, porque a gente já leu isso, e eu já li aqui agora novamente para poder provar no versículo, capítulo 13, no versículo 1. Quando vemos essa meretriz assentada sobre a besta, né, eu já falei, mostrando que é a maneira que ela tem de propagar, e também de maneira de respaldo, né, as ideias e tudo aquilo que ela tem pregado e tem falado, tá? Versículo 4, a gente vai falar ainda sobre essa mulher, né, sobre a grande meretriz. Essa mulher estava vestida de azul e vermelho, e a gente vai ver que ela estava adornada de ouro, de pedras preciosas. Então essa mulher é uma grande prostituta, estava vestida de púrpura e escarlate, né? E eu pesquisei para poder entender essa questão das cores. Por que essas cores? Azul e vermelho. Isso revela realeza, né? As tinturas de azul, ou seja, de escarlate, e vermelho, né, púrpura, eram extremamente caras no século I. Nenhuma pessoa comum jamais usaria púrpura ou escarlate. Ela também estava adornada com ouro. Então isso aqui, presta atenção, é algo que atrai. Olhando para essa grande prostituta, né, para essa grande meretriz, ela atrai com uma beleza exterior, com uma beleza falsa, né? Você vai ver vestida de púrpura, vestida de tudo isso, vestida de, como é que é o azul, esqueci, púrpura escarlate, eu misturei aqui, vestida de púrpura escarlate, aí vai dizer adornada com ouro, é alguém, ou se fosse falar para uma pessoa, é alguém que chama atenção, não é isso? É alguém que atrai olhares para ela, pedras preciosas e pérolas, mais uma vez, mais coisas que chamam atenção. Então muitas pessoas são o quê? Vão em direção a ela e se prostituem com ela, com as ideologias. Presta atenção numa coisa, olhando para as ideologias do mundo hoje, que falam com que nós estamos, eles vão dizer, né? Eles vão dizer que eles estão o quê? Livres. E nós é que estamos presos, não é isso? Aparentemente, olhando pelo aquilo que o mundo diz, não poder fazer isso, não poder fazer aquilo, não fazer aquilo outro, não fazer aquilo outro é estar preso, não é? Não é? Sim.
olhando para o que a ideologia... Isso é atrativo, peraí. Eu posso ser livre, fazer o que eu quiser, olhando para as ideologias do mundo. Eu posso fazer o que eu quiser. Se você não tiver o Espírito Santo em você, se eu não tiver, a gente vai acabar indo nessas ideologias, sendo seduzido por essa falsa liberdade, indo atrás disso. Mas aí, porque temos o Espírito Santo de Deus em nós, ele mostra, ele revela, nos convence que isso está errado, que isto é pecado. Que, na verdade, aqueles que estão no mundo é que estão presos debaixo das ideologias, debaixo do pecado, debaixo de tudo isso aqui que o mundo tem trazendo, ou seja, que a grande meretriz tem falado. Estão embriagados, estão se sujando assim, né, como porco aí na lama, rolando ali em todo tipo de pecado, em todo tipo de promiscuidade. E acham que estão livres. Aparentemente, parece ser livre, porque é atrativo, é atraente olhar para, vamos dizer, olhar para, como ele está falando aqui, uma pessoa vestida de azul, né, de púrpura, sempre estou esquecendo agora, escarlate, né, adornada de ouro, toda coberta de ouro, de pedras preciosas. Seria alguém que se passasse aqui, ou se viesse alguém aqui na igreja assim hoje, chamaria atenção, não chamaria? Então a questão é que o mundo, as ideologias do mundo, e todo o sistema do mundo chama atenção e atrai muitas pessoas. A falsa liberdade atrai muitas pessoas. Né? E parece, né, o diabo coloca como se, né, as ideologias do mundo colocam como se servir a Deus, na verdade, é estar preso, não é estar livre. Não é atrativo servir a Deus. Não é atrativo, né? Não é atrativo negar a mim mesmo. Porque Cristo vai falar, aqueles que quiserem ser discípulos dele, aqueles que quiserem ir apoio dele, tem que tomar a sua cruz. Tem que seguir a ele, tem que negar a si mesmo todos os dias. E o mundo não ensina isso. Inclusive, alguns pregadores de hoje ensinam que você tem que se aceitar quem você é. Mas Cristo ensina que nós temos que negar a nós mesmos. E você fica com quem? Com a ideia desses pregadores ou com aquilo que a Bíblia diz? Geralmente os coaches vão falar sobre isso. Existe uma força dentro de você, algo que precisa ser liberado, que você vai conquistar, você vai conseguir, você vai avançar. Só que você tem que se aceitar quem você é. Já ouvi gente falar isso. E Cristo ensina, negue-se a si mesmo. 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 Então, o luxo desse sistema, aos olhos, luz sem olhar em olhos espirituais, seduz, atrai e leva uma multidão com eles. Você percebe que na parte B do versículo 4 vai dizer que ela segura um cálice de ouro. Gente, preste atenção, um cálice de ouro bem bonito. Você vai ficar, caramba, cálice lindo. Atrai você querer ter aquilo, né? Só que aí vai dizer que apesar de ser de ouro, na parte B do versículo 4, cheio de coisas repugnantes da impureza da sua prostituição. Então, por mais que fosse de ouro por fora o cálice, dentro estava cheio de abominação, cheio de impureza, cheio de imundície, cheio, belamente vestida, mas obscena, impura na sua essência. A sua aparência não podia esconder a sua real intenção. A sua aparência não pode esconder a sua imundícia, a imundícia que está dentro dela. Apesar do cálice ser de ouro muito atraente, o seu conteúdo é repugnante e imoral. Apesar do cálice ser de ouro, atrativo aos olhos, mas o seu conteúdo é imoral. A intenção da grande meretriz é essa: seduzir por aquilo que é aparente. Mas no final é morte e destruição. É morte e destruição. Versículo 5. Em sua testa havia esta inscrição: mistério, Babilônia, a grande, a mãe das prostitutas, das práticas repugnantes da terra. Então aqui no versículo 5, mais uma vez, se confirma quem é essa meretriz. Olhando para a época de João, Roma. Pois a Babilônia, de fato, já não existia mais. Então a grande Babilônia, mãe de todas as prostitutas, é a nação, é o governo, é a ideologia que vai contra tudo aquilo que Deus ensina. É a ideologia, é o governo, enfim, é tudo aquilo que vai contra o que Deus ensina. Isso é a grande Babilônia, é a Roma, é a grande mulher, é a grande prostituta, né, a grande meretriz. Né? Eles ditam regras, mas essas regras vão contra tudo aquilo que Deus, tudo aquilo contra o que Deus se agrada, né? Deus ensina
que é para o homem seguir o caminho do bem, seguir o caminho da paz. E a grande prostituta, a grande meretriz, na verdade, não. Nas suas ideologias, por mais que aparentemente pareça ser coisa boa, mas no fundo não é coisa boa. A verdade é o que o mundo quer é que todo mundo venha se destruir. Aí você fala, não é assim. Quem está por trás disso? Quem dá autoridade para isso também? O diabo. Enganador, mentiroso desde o início. Então o diabo está querendo que as pessoas vivam bem com as suas ideologias? O diabo está querendo que as pessoas vivam unidas com as suas ideologias? Às vezes o discurso é bonito e a gente se atrai pelos discursos de muitas coisas. Mas quando a gente vê a atitude começando a aparecer, a gente percebe que, caramba, o falar está muito longe do agir. O discurso pode ser bonito da minha e da sua vida, mas se as nossas atitudes não provarem isso, não quer dizer nada. O discurso é bom, lindo, maravilhoso, atrai multidões, às vezes. Mas quando a pessoa começa a agir, a gente vê qual é a real intenção dela. E não foi aquilo que foi falado no discurso. Versículo 6 agora. Vi que a mulher estava embriagada com o sangue dos santos, o sangue das testemunhas de Jesus. Quando a vi, fiquei muito admirado. Então João está falando que viu isso aqui. Então aqui no versículo 6 nós vemos que a grande meretriz, o que ela faz, o que ela fez na história toda, o que ela está fazendo e o que ela fará com as testemunhas de Jesus. Se embriagam com o sangue das testemunhas de Jesus, ou seja, com os filhos de Deus. É isso que a grande meretriz, que as ideologias do mundo, que todos aqueles que não servem a Deus vão fazer com os filhos de Deus. Talvez aparentemente queiram atrair, mas é como uma isca, para poder depois matar. Aqueles que são filhos de Deus não vão ser atraídos por isso. Aqueles que têm o selo de Deus não vão querer participar desse grande banquete da grande meretriz. E o banquete é se alimentar e se embriagar do sangue dos filhos de Deus. Nós não podemos participar de nada relacionado a isso. E eu te pergunto, quantos crentes já foram mortos por causa do nome de Jesus? Quantos? A grande meretriz já se embriagou muito com o sangue dos filhos de Deus. Está se embriagando, agora mesmo pode ter alguém morrendo, sendo perseguido por causa do nome de Jesus. E vai se embriagar ainda durante algum tempo. Mártires morreram como queimados no passado, decapitados, crucificados, apedrejados, afogados, enforcados, de todo tipo de maneira, cerrados ao meio, enfim, de todo tipo de maneira. Você vai ver que os filhos de Deus foram mortos e a grande meretriz só se embriagando do sangue deles. Só se embriagando do sangue deles. E a gente não pode participar de nenhuma ideologia, de nada que pregue isso, que vá contra aquilo que Deus tem falado na sua palavra. Não podemos aprovar, não podemos aceitar, nós não podemos participar disso, não podemos, de fato, não podemos, porque quando a gente aprova, a gente está participando. Ou quando a gente não faz nada para poder tentar evitar aquilo, a gente também está participando daquilo. Versículo 7. E aí, João, o anjo vai começar a explicar a João a visão que João está tendo ali. O versículo 7 vai dizer: então o anjo me disse, por que você está admirado, João? Eu lhe explicarei o mistério dessa mulher e da besta sobre a qual ela está montada, que tem 7 cabeças e 10 chifres. Mais uma vez eu falo sobre a besta que tem 7 cabeças e 10 chifres. Ele tinha parado. No versículo 8, aí começa a explicação de fato, É como se no versículo 7 ele fala: vou explicar, João. Se liga aí, João. Vou explicar. Aí agora ele vai no versículo 8 e começa a explicação aí. A besta que você viu era, e já não é, está para subir do abismo e caminha para a perdição. Os habitantes da terra cujos nomes não foram escritos no livro da vida, desde a criação do mundo, ficarão admirados quando virem a besta, porque ela era, agora não é, entretanto virá. Então aqui já começa complicar, É a explicação que parece que está complicando. Já dá um nozinho na mente. A besta que está aqui, vamos pensar assim, estava no passado.
está no presente agora e também estará no futuro. Ela é um sistema também, porque quando a gente olha para a besta, olhando para a besta, que é a besta que sai do mar, que é o anticristo também, a gente pode entender como uma pessoa, como pessoas, como um governo, como um sistema contra quem? Contra Cristo. Olhando para aquilo que o apóstolo João vai dizer nas epístolas dele, ele vai falar que o anticristo são falsos mestres. Ele vai falar que o anticristo, lá nas epístolas de João, vai dizer que o anticristo é todo aquele que vai contra Cristo. Todos aqueles que rejeitam a Cristo. Todos aqueles que pregam contra os ensinamentos de Cristo. O simples fato de rejeitar os ensinamentos de Cristo já é um anticristo. Cristo mesmo vai dizer que quem não ajunta, espalha. Quem não é por nós, é contra nós. Então, para ser um anticristo, basta não seguir a Cristo, rejeitar a Ele. É isso que a Bíblia ensina. Então, olhando para essa besta, estava no passado pessoas que já rejeitaram a Cristo. Está no presente pessoas que rejeitam. Está no futuro pessoas que rejeitarão. Mas também todo um sistema, porque a gente acredita que vai se manifestar o anticristo de uma maneira que ainda não se manifestou, talvez como uma pessoa, ou talvez como um grupo, um governo, né? Um sistema ali que vai governar tudo para poder, de fato, trazer todas essas ideologias à tona de uma maneira mais incisiva, mais poderosa, vamos dizer assim. Isso só vai acontecer quando Deus permitir que isso aconteça, tá? Então, nesse versículo, nós vemos que, olhando para a besta, né, que era e não é, quando falar que já era, mas não é, está falando sobre a questão que ela não se manifestou ainda com todo o poder. Ela vai se manifestar ainda com todo o poder. Não se manifestou. Ela vai dizer, ela está para subir do abismo e caminha para a perdição. Enfim, o que aconteceu ou o que já foi revelado dessa besta, do anticristo, tudo aquilo que é mal, a gente já viu. Ou talvez não percebeu, mas já aconteceu. E o que está sendo revelado agora sobre a besta, sobre o anticristo, a gente está vendo. A gente já entendeu o que é o anticristo. A gente já entendeu quem é o anticristo como pessoas. Mas ainda acontecerá algo pior, algo terrível que vai ser revelado. Aí no versículo 8 ainda. Os habitantes da terra cujos nomes não foram escritos no livro da vida, desde a criação do mundo, ficarão admirados quando virem a besta. Porque ela era, agora não é. Entretanto virá. Aumentou alguma coisa aí. Mas está estranho. Não sei se está alto aí. Aqui está estranho. Ficou. Não sei se ficou alto. Pode deixar assim. Está ótimo. Tá ótimo. Então, olhando para os habitantes da terra, vão olhar para esse sistema, para essa besta. Quando ela se revelar, se for uma pessoa, se for um governo, vão olhar para esse governo, vão olhar. Era isso que eu queria. O mundo todo vai olhar. Caramba, olha, a gente já viu isso em outras palavras, dizendo, sabe como é que estava dizendo? Quem pode guerrear contra a besta? Não foi isso? Quem pode lutar contra ela? Quem é como ela? Isso aqui, mais uma vez, está se repetindo aquilo que já foi falado antes. Em outras palavras, antes o povo viu, os habitantes da terra viram a besta e falou, quem pode guerrear contra ela? Quem é como ela? E agora aqui, em outras palavras, a mesma coisa acontecendo com outros detalhes, vai dizer que os habitantes da terra, cujo nome não foram escritos no livro da vida, desde a criação do mundo, ficarão admirados quando virem a besta, a ponto de atribuir à besta aquilo que só deve ser atribuído a Deus. Vai dizer agora, porque ela era, agora não é. E entretanto virá. Ela era, porque fez. O sistema todo fez, o anticristo fez. Pode ser que talvez agora, no momento ali, para eles e para nós, não está aparecendo tanto, ou está. Mas a questão é que acontecerá ainda. Mais e mais ainda. Talvez você olha, a gente olha o que a gente está vivendo hoje, de repente a gente olha, poxa, eu não estou vivendo toda essa perseguição aí, a ponto de me matarem, de não deixarem eu falar, então parece que agora não é, não é? Não está acontecendo isso agora. Mas acontecerá. Pode transformar tudo, mudar tudo, ó. Em um momento só, pode acontecer. Como também pode ser aos poucos. Como na verdade a gente tem visto as coisas piorando aos poucos. Parece, exatamente, parece que é uma falsa paz acontecendo, de repente, não, é livre, você faz o que você quiser, mas peraí, mas você não pode comentar o que você quiser não. Você não pode falar, você é livre, mas você é livre para falar aquilo que eu permito que você fale. Não é isso? Você é livre para comentar aquilo que eu permiti que você comente, não aquilo que você quer.
É uma falsa, né? É uma falsa liberdade. Aí, você percebe isso, a gente vai percebendo isso ao longo da história, né? Por isso aqui, olhando aqui, né, que vai dizer que eles estavam admirados, né, com isso. Por isso que o anjo no versículo 7, ele meio que chama a atenção de João. João, por que você está admirado? Quem vai ficar admirado são aqueles que não têm o nome escrito no livro da vida. Por isso que o anjo, né, pergunta, por que você está admirado? Vou te mostrar o mistério dela. Aí mostra que quem vai ficar admirado mesmo, vai seguir a besta também, são aqueles que não têm o nome escrito no livro da vida. E aí, gente, vai passar um texto aqui, que é um texto complicado de entender sim, de fato. Tá? Nem tudo a gente vai entender, mas eu vou ler ele assim mesmo, e a gente vai tentar entender isso aqui, e você pode pesquisar para poder tentar entender melhor. Porque às vezes eu entendo, e às vezes eu não consigo explicar como eu entendi. Não sei se acontece isso com vocês, né? Mas vamos lá, versículo 10. Eu li o 9? Não li o 9. Já ia pular o 9. Versículo 9 diz: aqui se requer mente sábia. As 7 cabeças são 7 colinas, sobre as quais está sentada a mulher. Gente, olhando para Roma no passado, se você pesquisar, existe a moeda do primeiro século, uma moeda que está lá, uma mulher sentada sobre 7 colinas. E essa mulher representa Roma. As 7 colinas vai dizer sobre onde foi fundada Roma. Então, mais uma vez, olhando para o texto aqui, para aquele povo da época, entenderam que era todo aquele sistema romano ali que ia contra aquilo que Deus ensinava. Tá? Depois você pode pesquisar isso que você vai ver. Uma moeda, lá do primeiro século, com uma mulher assentada sobre 7 montes, aonde Roma foi construída. Então, para o povo da época, entenderam que era Roma, todo aquele sistema que era contra Deus. Tá? E hoje, olhando para o que a gente vive hoje, a gente tem que tentar entender e ver quem é ou quem são as nações, quem é aquilo que detém todo o poder e tem tentado implantar as ideologias que são repugnantes, né? Repugnantes para Deus, e tem que ser repugnante para nós também, porque se são para Deus, tem que ser para nós, se nós somos filhos dele. Versículo 10. Também são 7 reis, 5 já caíram, um ainda existe e outro ainda não surgiu, mas quando surgir deverá permanecer durante um pouco de tempo. Gente, olhando para a história, eu não vou falar o nome de reis aqui, eu até estudei, mas não faz nem sentido. Olhando para a história, vindo desde a época lá, daquela época, eles vão dar nomes, né? Os teólogos vão dar nome dos reis, que aconteceram. Foi rei tal, isso, aquilo, Domiciano e tal, e vão falar sobre isso, tá? Vão dar essa referência aqui. Mas é só uma referência que ninguém tem certeza sobre o que significa, tá? Por isso que eu resolvi nem falar sobre essas questões. O que a gente entende é que no final vai ter um governo que vai se manifestar, né, com todo o poder permitido por Deus, para que manifeste todas essas coisas, ok? Isso a gente entende e fica bem claro. Aí vai dizer o versículo 11, a besta que era e agora não é o 8º rei, é um dos 7 e caminha para a perdição. Versículo 12, os 10 chifres que você viu são 10 reis que ainda não receberam rei, mas que por uma hora receberão autoridade como reis, juntamente com a besta. Versículo 13. Eles têm um único propósito e darão seu poder e autoridade à besta. Então, até esses reis que vão se levantar, que vai acontecer, é só para dar autoridade à besta, ou seja, ao domínio da besta e as ideologias. Vai dar voz, vai ser porta-voz, vai dar guarita, vai dar, enfim, vai dar autoridade para que essa besta, ou todo esse mal possa acontecer, possa ser propagado. Aí vai dizer agora, indo para o versículo 14, guerrearão contra o cordeiro, mas o cordeiro o vencerá, pois é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, e vencerão com ele os seus chamados, escolhidos e fiéis. Gente, presta atenção, não houve uma batalha, né? Olhando para aquela cena do Armagedon, né? Armagedon ali, na verdade, não é uma luta. Na verdade, Armagedon é o fim de todos os inimigos de Deus e do povo de Deus, tá? Mais uma vez eu volto a dizer, aquela cena que você já viu aí em algum vídeo do Facebook, do YouTube, do TikTok, de qualquer uma desses, aquela cena lá de Jesus, né, em queda de braço com o diabo, isso não existe, isso nunca vai existir, tá? Nunca vai existir. O diabo não pode lutar contra Deus, não pode lutar contra Jesus. A questão de guerrear contra o cordeiro, a gente percebe o seguinte, quando a gente já leu isso aqui no texto de Apocalipse, aparentemente vai dizer, e venceram os santos por algum tempo. A gente já leu isso aqui em Apocalipse, não lembra disso?
Aparentemente, porque quando perseguem, quando matam, não parece que os cristãos foram vencidos? Aí, tá vendo? Morreu, perdeu. O que adiantou? O que adiantou seguir a Jesus? Lá morreu crucificado. Aquele Jesus lá, talvez, eu não estou falando que está na Bíblia, pode ser que fala, tá vendo? Mas não era o rei? Cadê o rei dos judeus? Salve-se a si mesmo, não foi isso que falaram para ele? Salve-se a si mesmo. Ué, não é o rei, não é o Todo-Poderoso? Como é que foi deixado de ser colocado numa cruz? Só que a questão ali é que Cristo se entregou. Ele não foi derrotado. Ele não foi pego, ele se entregou. Ele não morreu, ele entregou a própria vida. E também tomou-a de volta. Cristo não é derrotado, nunca será derrotado, não foi derrotado. Mas as pessoas, influenciadas pelo diabo, acho que podem guerrear contra Deus. Elas podem vir contra nós, nos matar. E aparentemente, está vendo? O filho do diabo venceu o filho de Deus. Isso mostra que o diabo é mais forte que Deus. Aparentemente parece isso, não parece? Só que até na morte do crente, Deus é glorificado. O que parecia o fim, caramba, vamos dizer, os judeus que queriam que Cristo viesse como um revolucionário, olham para a morte de Cristo, olham para Cristo. Não era ele, a gente vai ter que esperar outro Messias. Falou que ele se assentaria no trono de Davi. Poxa, Davi era um rei de batalha, dominava tudo, ia libertar a gente do poderio de Roma. Não é ele, vamos ter que esperar por outro. Só que Cristo ressuscitou ao terceiro dia. E é o rei de toda a terra, sim. As pessoas acharam que estavam vencendo, mas não venceram nada. Não venceram nada, porque Deus tem o controle de tudo. Deus tem o controle de tudo. Ainda no versículo 14, vai dizer: e vencerão com eles os seus chamados escolhidos, os fiéis. Não é só Cristo que vence, a gente vence com Ele. No final de tudo, a gente vence com Cristo. Vamos dizer que o diabo vem sendo derrotado em toda a história, e vai ser a derrota final dele. E vamos estar junto com Cristo no final de tudo isso. Versículo 15. Então o anjo me disse: as águas que você viu, onde está sentada a prostituta, são povos, multidões, línguas e nações. A gente nem precisa falar sobre esse versículo, porque isso aqui já é a explicação de onde que saiu, A prostituta. Então, mostrando a grande meretriz. Versículo 16. A besta e os 10 chifres que você viu odiarão. Olha só que coisa também curiosa aqui que a gente vai ler. A besta e os 10 chifres que você viu odiarão a prostituta. Eles a levarão à ruína e a deixarão nua. Comerão a sua carne e a destruirão com fogo. Olha só o que acontece aqui. Já viu aquela situação onde um grupo, cada um teve uma ideia para fazer uma coisa e de repente dá tudo errado no final? Eles perceberam que estavam errados. Quando as coisas começam a acontecer, caramba, ficamos do lado errado. Ficamos do lado do diabo, era para a gente ter ficado do lado de Deus. Eles perceberam que estavam errados, perceberam que foram enganados, mas não se arrependeram. Pelo contrário, agora eles começaram a procurar quem são os culpados e começaram a se matar entre si. Começaram a se matar. O versículo vai dizer: eles a levarão, olhando para o sistema mundano, eles a levarão à ruína e deixarão nua, comerão a sua carne e a destruirão com fogo. Olha que doideira. Vão perceber que estavam errados, a gente já leu várias vezes, mas não vão se arrepender. Vão brigar entre eles, vão matar uns aos outros, querendo achar o quê? O culpado. Mas quem foi que, Olhando em outras palavras, não está escrito isso na Bíblia, mas a gente consegue interpretar assim: quem foi? Mas quem foi? Quem foi que mandou a gente seguir? Quem foi que mandou a gente seguir o diabo? Não era para a gente ter seguido a Deus. Eu vou matar quem foi, e começa a matar e destruir um ao outro. Mas não se arrependem, eles não procuram se arrepender, procuram matar e descobrir quem foi que levou eles para o caminho errado. Versículo 17, continuando, vai dizer: pois Deus colocou no coração deles o desejo de realizar o propósito que Ele tem, levando-os a concordarem em dar à besta o poder que eles têm para reinar, até que se cumpram as palavras de Deus. Presta atenção, Deus não está sentado de camarote vendo as coisas acontecer, não. Não está. Esse versículo 17 mostra que Deus tem o controle de toda a história, e é Ele que entrega os homens suas próprias paixões. Presta atenção porque diz no versículo 17 para você lembrar disso. Deus entrega o homem as suas próprias paixões. Vou ler mais uma vez o versículo 17. Pois Deus colocou no coração deles, desses que adoram a besta,
o desejo de realizar o que ele tem, ou seja, seus propósitos, levando-os a concordarem e a dar à besta o quê? Poder, autoridade, glória. Os povos se prostram diante da besta, fazem imagem para a besta, adoram a besta. Mas porque Deus permitiu que assim fizessem. Porque aqueles que não querem a Deus, Deus vai falar o que para eles? Tá bom, vive longe de mim eternamente, não é isso? Querem se prostituir? Vivam na prostituição. Você vê que Deus não perdeu o controle da história, e Deus é que entregou os homens às suas paixões. Você quer levantar a besta como seu ídolo? Então levanta. Você quer glorificar ela como seu Deus? Então levanta ela como seu Deus. Mas vai vir longe de mim eternamente. Deus não perdeu o controle da história. Se o homem quer levantar outros deuses diante dele, ele vai falar, levanta. Deus está o tempo todo chamando o povo. Não adora outros deuses, só tem a mim. Só existe um único Deus e sou eu, o Deus verdadeiro. Deus está o tempo todo chamando a humanidade para isso. E a humanidade faz o quê? Não quero. Eu quero esse Deus aqui. Aí Deus fala, então tá bom. Esse vai ser o seu Deus. E você vai se tornar igual a esse seu Deus. Olhando para o Salmo 115, né? Para não adorar a imagem. Vai dizer que aqueles que adoram se tornam igual a ele. Ou ela, a imagem. Ou seja, sem vida. Todos aqueles que adoram aquilo que não é Deus vai se tornar igual àquilo que não é Deus. Vai se tornar isso. E todos aqueles que adoram a Deus vão ter vida eterna com Ele. O maior juízo de Deus é entregar o homem a si mesmo, às suas próprias paixões. É por isso que, quando Deus salva alguém, Ele coloca o Espírito Santo dele nele. Para quê? Para que agora quem venha guiar o homem é o quê? É o Espírito Santo e não é ele mesmo. Enganoso é o coração. Enganoso é o coração. Deixa-se ser guiado pelo seu próprio coração. Para você ver o que vai acontecer na sua vida. Lembra de coisas que você fez guiado pelo seu coração. Pelas suas emoções. Para ver o que aconteceu. Você tem os exemplos na sua própria vida. Eu tenho os exemplos na minha própria vida. Das coisas que eu fiz guiado pelas minhas emoções. Quando fala de coração, fala de emoções. Guiados pelas minhas próprias emoções. Coração enganoso. Enganoso. Mas aí Deus vem e coloca o Espírito Santo dele em nós. Para que possa ser o nosso consolador, o nosso professor, o nosso guia. Aquele que nos guia para Deus. Aquele que nos convence de que estamos errados. Do pecado que estamos cometendo. Para ir em direção a Deus. Se tira o Espírito Santo de nós, acabou, meu irmão, acabou a nossa vida, acabou. Provavelmente Davi sabia disso, por isso que ele fala assim, eu só não tiro o teu Espírito de mim, Senhor. Davi clama. Não sei se naquele momento ali ele olha para Saul e viu quando Deus retira o Espírito de Saul, e Saul agora é atormentado por demônios. Não sei se foi essa cena que veio à mente de Davi, ali quando ele olha, não retire de mim o teu Espírito, porque eu não quero ficar como Saul, não estou dizendo que isso está na Bíblia, tá, gente? Mas olhando, né, para Saul, quando Deus retira o Espírito que estava ali, né, com ele como rei ali, os demônios agora que eu atormento. Ninguém quer isso, eu não quero isso, você não quer isso. E se tira o Espírito Santo de nós, aí nós somos guiados pelas nossas emoções. E aí colocamos aquilo que não é Deus no lugar de Deus. E aí temos a marca da besta. Claro que a gente não tem, só estou dando um exemplo. Essas pessoas são aquelas que têm a marca da besta. Não necessariamente vai ser um símbolo 666, que 6 ali é um número de homem. Mas não é ideologia. Aquilo que as pessoas confessam. E isso marca quem elas são. Aquilo que a pessoa vive e faz marca quem ela é. É o que eu falei anteriormente. Não é aquilo que você diz que mostra quem você é. Mas é aquilo que você faz que mostra quem você é. Aquilo que você faz mostra que você é servo de Deus. Se você tem o Espírito Santo. E aquilo que você faz mostra se você não é servo de Deus. Se você não tem o Espírito Santo. Ou seja, se você tem a marca da besta. E no versículo 18, para encerrar. A mulher que você viu, né, onde está falando ali para João, é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Mais uma vez, né, um versículo que até a gente já falou, a gente já entendeu isso. A grande cidade é o governo, é uma ideologia, é algo que está controlando o mundo. Um sistema que está controlando o mundo e, infelizmente, muitos estão seguindo esse sistema, muitos estão concordando com esse sistema, muitos estão dando voz para esse sistema, estão aderindo a esse sistema à vida diária. E isso não agrada a Deus. Isso Deus abomina. Então, meu irmão, minha irmã, se agarrem em Deus cada vez mais. Percebam os sinais que estão acontecendo. Porque a igreja do Senhor, você como igreja, nós como igreja, possamos estar firmes a todas essas coisas. Rejeitar essas coisas, não compactuar. Levantar a nossa voz quando precisarmos, como formos chamados, contra todas essas coisas. Porque isso agrada a Deus. Se tiver que morrer, vamos morrer. Se tiver que ser perseguidos, vamos ser perseguidos. O que a gente não pode é compactuar com essas coisas que Deus abomina. Amém? Fala a Jesus nessa hora. Glória a Deus.
Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Quem que não ia conseguir, eu